Começando, a gente está no Daf Kav. Estamos no Daf Kav Bet Amud Aleph, na segunda linha grande, no fim da linha. Tânia, Rabi Yehuda ben Betera Yaomer. Rabi Yehuda ben Betera costumava dizer: em Divrei Torah mekablim tumá. Divrei Torah não recebem tumá. Diferente de tudo que a gente falou até agora, que alguém que está impuro não pode estudar, depende o que ele pode, o que ele não pode. Rabi Yehuda ben Betera costumava dizer: Divrei Torah não recebem tumá, ou seja, não importa a situação da pessoa, você sempre pode estudar a Torá. Mas também deixar, certa vez, um aluno, o aluno estava lendo super rápido, deve ser que o aluno estava impuro, e ele achou que ele não podia estudar a Torá, e ele estava lá, ele tinha que ler o que ele precisava, então ele começou a ler rápido para acabar logo. Amarlei falou Rabi Yehuda para ele, Beni, petach picha ve'ayir dvarecha. Falou para ele, meu filho, abre sua boca e fala normal, fala de Torá como se deve. Shein divrei Torah mekablim tumá, divrei Torah não recebem tumá, sheneemar, como está escrito no Pasuk, alô kol dvarai que esh neum Hashem. O Pasuk compara as palavras de Akadosh Baruch Hu, a Torá, com o fogo. Ma esh não mekabel tumá, divrei Torah não mekablim tumá. Do mesmo jeito que o fogo não recebe tumá, assim também divrei Torah não recebem tumá. Por isso pode estudar tudo. Amarmar. Agora a gente vai trazer um pedacinho da Braita que foi trazido antes, que parte específica a pessoa pode estudar, que parte não, para entender um pouquinho melhor. Amarmar. Metziet a Mishnah veinu matziet a Gemara. Lá atrás a gente falou uma das shitot, uma das opiniões sobre o que a pessoa pode estudar ou não, é que ele pode estudar a Mishnah e dar uma explicaçãozinha simples sobre a Mishnah, mas não começar a explicar todos os motivos da Gemara para cada Mishnah. Quer dizer, ele pode estudar Mishnayot num nível simples, sem aprofundar. Mesai Rabi Ilai. Isso apoia a Shita, o que Rabi Ilai falou. Dama Rabi Ilai, amar Rabi Acha bar Yaakov, Mishum Rabbeinu. Assim falou Rabi Ilai em nome de Rabi Acha bar Yaakov, em nome de Rabbeinu. Rabbeinu é Rabi Yehuda Nassi, Rebbe. Alachá é Metziet a Mishnah, e não Metziet a Gemara. Essa é a Alachá, que ele pode estudar a Mishnah num nível simples, mas sem trazer todas as explicações da Gemara por trás. Que Tanai, fala Gemara que isso realmente é Machloket Tanaim, a discussão entre os Tanaim. Tanaim é as primeiras gerações da Gemara. Metziet a Mishnah, veino Metziet a Gemara. Divrei Rabi Meir. Rabi Yehuda ben Gamliel Omer, Mishum Rabi Hanina ben Gamliel, Ze veze Asur. Ve'amrei la, Ze veze Mutar. A primeira shita, Rabi Meir, nos diz o seguinte, Metziet a Mishnah, veino Metziet a Gemara. Mishnah ele pode estudar, uma explicaçãozinha, outra para Mishnah, simples, Beseder Gamur, mas não a Gemara. Ele não pode explicar agora toda a Gemara. Rabi Yehuda ben Gamliel Omer, Mishum Rabi Hanina ben Gamliel, Ze veze Asur. Ele proíbe os dois. Não pode estudar nenhum dos dois, nem Mishnah, nem Gemara, quem está impuro. Ve'amrei la, Ze veze Mutar. E tem quem diga que ele disse que não, os dois é permitido. Pode estudar tanto Mishnah quanto Gemara. O cara que está impuro, ele pode estudar tudo normalmente. Mande amar Ze veze Asur, que Rabi Yochanan Sandlar. Quem falou que os dois é proibido, ele segue a opinião trazida aqui em cima na Gemara, de Rabi Yochanan Sandlar, que não começa a bichlal, não pode bichlal estudar, certo? A segunda linguagem, quem está impuro bichlal, que não entra no Beit HaMikdash, não pode estudar nada. Mandemar zemutar, e quem disse, em nome de Rabi Yehuda ben Gamliel, que tudo permitido, que ele pode usar tanto Mishnah quanto Gemara, tudo normal, que Rabi Yehuda ben Betera. Ele segue a opinião de Rabi Yehuda ben Betera, que a gente viu agora no começo, que em Divrei Torah mekablim tumá. Torá não recebe tumá, então mesmo que está impuro, pode estudar a Torá normalmente. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, fala Rav Nachman bar Yitzchak, Naug alma que aneitlat sabe. O mundo costuma como esses três avós, certo? São três shitot que mekeló, três shitot que são mais leves e permitem mais, e o mundo costuma como esses três. Que Rabi Ilai bereshit agez, como a opinião de Rabi Ilai com relação a Reshit agez é igual você tira as primeiras frutas, as primícias, e leva para o Beit HaMikdash, dá para o Cohen, se tira a turma para o Cohen, também tem que tirar a primeira tosa do animal para o Cohen, a gente já vai ver o que Rabi Ilai fala sobre isso, que Rabi Yeshaya bekilaim, igual todo mundo costuma como Rabi Yeshaya com relação a kilaim, que é plantar duas espécies diferentes, juntas, que Rabi Yehuda ben Betera b'divrei Torah. E todo mundo segue a ideia de Rabi Yehuda ben Betera com relação a Divrei Torah, e agora a Gemara explica o que são essas três opiniões. Que Rabi Ilai bereshit agez, todo mundo segue a shita de Rabi Ilai com relação a Reshit agez, que diz o quê, Detanya? Rabi Ilai omer Reshit agez eno noe gela ba'aretz.
A mitzvah de Reshit HaGez, de dar a primeira tosa do animal para o Cohen, é uma mitzvah que serve, que é válida somente em Eretz Israel, e não em Chutz La'aretz. E todo mundo segue ele. Certo? A Israel inteiro, quando estava em Chutz La'aretz, ninguém tirava Reshit HaGez, seguindo a opinião de Rabi Ilai. Que Rabi Yeshaya Bekilaim, todo mundo segue a opinião de Rabi Yeshaya com relação a Kilaim, que é dertiv, como está escrito. Lot Izra Karmecha Kilaim, Rabi Yeshaya Omer, Leolam Eino Chayav, Ad Sheizra Chita, o Seorá, Vechartzan, Bemapolet Yad. De acordo com Rabi Yeshaya, a proibição de Kilaim é misturar duas espécies, duas frutas, dois tipos de frutas, ou de legumes, o que for. A proibição é só quando você coloca Chita, Será e Hartzan, quer dizer, 3 tipos de espécies juntas, Bemapolet Yad. 2 tipos não é Kilaim pela Torá. Pela Kilaim da Torá é só quando você mistura 3 espécies. Então, seguem a opinião de Rabi Yeshaya. Que Rabi Uda ben Betera Beitvei Torá, e costumam fazer igual Rabi Uda ben Betera com relação a Divrei Torá. Detânia, como falou Rabi Uda ben Betera, a gente viu em cima, Rabi Uda ben Betera Omer, em Divrei Torá mekablim tumá. Divrei Torá não recebem tumá. Divrei Torá não se purificam, por isso não importa a situação da pessoa, ele pode estar puro, pode estar impuro, ele pode estudar a Torá normalmente. Kiata Zeir e Amar Batlu Aletviluta. Quando veio o Zeir, ele falou, olha, se é assim, Batlu Aletviluta, não precisa mais de Tvilá. Ninguém mais precisa ir no mikve. Se você pode estudar a Torá sem se purificar, então não tem mais necessidade de mikve. Ve'amreilá Batlu Alenetiluta. E tem quem diga que cancelaram Netilat Yadayim, que aí está falando de outro assunto, certo? O Zeiri falou 2 coisas. Quando o Zeiri veio de Eretz Israel para Bavel, ele falou, olha, cancelaram mikve. E tem quem diga que ele falou, cancelaram Netilat Yadayim. O que ele quis dizer? Manda amar Batula Letviluta. Quem disse que o Zeiri falou, olha, cancelaram o mikve? Que Rabi Uda ben Betera, ele vem falar que ela é como Rabi Uda ben Betera, que a pessoa que está impura, ele pode estudar a Torá normalmente, não precisa ir no mikve. Então, meio que o mikve, para os homens, pelo menos, perdeu a função. Manda amar Batula Lenetiluta, e quem falou que, olha, ele voltou de Eretz Israel, ele falou, pessoal, cancelaram o Netilat Yadayim, não precisa mais. O que ele quis dizer é o seguinte, que Ader Rav Chizda, Lai Taman de Meader Amaya Beidan Tzilota. Como falou Rav Chizda, que uma pessoa que começa a procurar água durante a Tfilá, para Litol Yadayim, Rav Chizda, ele costumava lekalel, lait, ele mekalel, ele amaldiçoava, quer dizer, não precisa fazer Netilat Yadayim, você está procurando a Tfilá, você está no meio da Tfilá, você precisa rezar, está na hora de rezar, Netilat Yadayim com água não é obrigatório, você pode só lavar as mãos, limpar as mãos com um pano, com qualquer coisa. Então, quando o Zeiri fala, olha, cancelaram Netilat Yadayim, não é que não tem mitzvah de Netilat Yadayim, Pashut, ele veio dizer que se alguém está antes da Tfilá, ele precisa rezar, não é para sair procurando água para Netilat Yadayim. Então, de qualquer jeito, alguém que está impuro, ele pode estudar a Torá normalmente, igual a Rabi Uda ben Betera. Só que, de qualquer jeito, a Gemara vem explicar um pouquinho mais agora essa questão sobre quem pode estudar, quem não pode estudar, como se purificar. Toda essa proibição é uma proibição de Rabanan de estudar a Torá, certo? Mesmo quem fala que é proibido, é uma proibição de Rabanan, a gente vai ver agora por quê. Tá no Rabanan, fala Braita. Balkeri. Balkeri é alguém que ele teve relações, por algum motivo ele viu o sêmen, ele está impuro. Shinatnu alav tisha kabim maim tahor. Se jogarem nele 9 kabim de água, agora não lembro direito quanto é um cavo de água, mas digamos seja em torno de 12 ou 15 litros, ele está puro. Ou seja, você pode, para o Baal querer se purificar, tem 2 opções. Ir no mikve, o mikve precisa ter 40 CA, certo? Uma quantidade bem maior de água, que são uns 600, 700 litros, depende de como calcula, ou você pode jogar em cima da pessoa a quantidade de 9 kabim, que são aí uns 12, 15 litros. Isso já purifica ele. Nachum Ishgamzu lachashar Rabi Akiva. Nachum Ishgamzu, famoso Nachum Ishgamzu, ele falou isso para Rabi Akiva belachash, contou para Rabi Akiva besheket, certo? Geralmente o Baal queria ter um mikve para se purificar, era muito trabalho, muito esforço. E não contaram para todo mundo que tem outra forma de se purificar, que é jogar na pessoa uns 12, 15 litros de água. Nachum Ishgamzu contou isso para Rabi Akiva em silêncio. Rabi Akiva lachashar Ben Azai, Rabi Akiva contou para o aluno dele, Ben Azai besheket. Não contou, não espalhou para todo mundo. O Ben Azai yatzah ushnal etamidav bashuk. E Ben Azai contou isso para todo mundo. Falou para todo mundo, olha, pessoal, não precisa ir no mikve. Vocês podem só jogar água. Pega um balde de água, joga na cabeça e está liberado. Certo? Ele preferiu contar isso para
todo mundo. Pligei Batri Amorai Bemarava. Tem uma discussão em Marava exatamente o que Ben-Azai fez. Rabi Yossi Baravim e Rabi Yossi Barzvida. Cada um falou uma coisa diferente. Hadamar Shna. Um deles falou que Ben-Azai realmente contou para todos os alunos. Vechatani Lechashá. E um fala que não, Ben-Azai também contou Besheket para um aluno ou para outro. Ele não espalhou essa questão para todo mundo. E a Gemara fala, por quê? Por que contar para todo mundo? Por que não contar para todo mundo? Porque esse conhecimento de que você pode se purificar de uma forma mais fácil não foi espalhado para todos. Madetanishna, quem disse que ele contou para todos os alunos? Mishum Bitul Torah, o Mishum Bitul Prior Via. Por quê? Porque se quando a pessoa vê o que ele, certo? Ou seja, toda vez que ele tem relação com a esposa, se ele fica impuro e não pode estudar, então das duas uma, ou o cara não vai estudar, ou o cara não vai cumprir mitzvah de Prior Via. Então, para não perder os dois, Ben-Azai preferiu contar para todo mundo. E aí o cara sabe que ele pode cumprir a amizade prior viar normalmente, e depois toma um banho, quer dizer, joga um barril de água na cabeça e segue em frente, vai estudar, ele não perde os dois. Por isso ele preferiu falar para todo mundo. O Mandetani Lachashai, quem disse que ele não contou para todo mundo, e o motivo que Nachum Mishgams e Rabi Akiva também não contaram para todo mundo é porque para os Talmidei Chachamim, aqueles que estudam Torá, para eles não serem com as esposas igual o galo, certo? Que tem relações todo dia. Porque isso daqui tira a força da pessoa, tira a concentração da pessoa. Então, se eles souberem que é muito fácil purificar um barril de água e acabou por aí, então eles vão falar, olha, não tem por que evitar. Então, eles vão acabar focando demais nisso, vão acabar perdendo parte do estudo. Então, é melhor deixar Besheket, achar que você tem que ir no mikve. Mikve não era tão fácil de conseguir, às vezes tinha que ir longe, era mais esforço. Então, melhor deixar a pessoa achar que ele precisa se esforçar muito para se purificar, e ele vai evitar ficar impuro, do que contar para todo mundo dessa facilidade. Amar Rabinai, chamate shemekilimba, chamate shemachmirimba. Fala Rabinai, olha, eu vi que tem gente que mequel, que fala, olha, bichá não precisa. E eu vi que tem gente que mahmir, que é melhor sim ir no mikve antes de estudar toda vez. Vechola mahmir ba latzmo marichim lo yamavu shnotav. E quem mahmir nessa questão de ir no mikve antes de estudar a Torá, não estudar a Torá de forma impura, marichim lo yamavu shnotav. Ele zorre para muitos anos de vida. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, fala Rabbi Yoshua ben Levi, Mativan shel tovlei shacharim. Rabbi Yoshua ben Levi perguntou no Beit HaMidrash, aparentemente, perguntou em algum lugar, falou, olha, por que as pessoas vão no mikve de manhã? Para quê? Pergunta a Gemara, Mativan, para quê? Aí o Damar, Balqueira sobre a Torá. Rabbi Yoshua ben Levi foi aquele que falou, aquele que começou toda a história, falando que quem está balqueira e quem está impuro não pode estudar a Torá. Então, o que você está perguntando por que vão no mikve de manhã? Vão no mikve de manhã para poder estudar, rezar. Achi que a Marta fala, não. A pergunta dele foi a seguinte, Mativan be'arba'im se'ah, efshar be'tisha kabim. Mativan be'tvilá, efshar be'netinah. Por que eles procuram um mikve de 40 se'ah? Mikve de 40 se'ah é um mikve normal, certo? Que tem 600 litros de água. Por que eles saem por aí procurando um mikve de 40 se'ah? Pega 9 cabim, pega esses 12 litros e joga na cabeça e acabou por aí. Por que eles procuram tvilá? Por que eles procuram um lugar onde eles vão imergir na água? Efshar benetinah, você pode se purificar jogando água na cabeça. Então, Rabbi Yoshua ben Levi fala o seguinte, olha, ir no mikve, se purificar para estudar no Torá, ótimo, é importante, precisa, mas não tem que sair por aí procurando um mikve que vai te gastar muito tempo. Joga água na cabeça e acabou por aí. É isso que eles perguntou. Amar Rabbi Hanina, Geder Gadol Gadruba. Respondeu Rabbi Hanina, não. Isso que falaram para as pessoas que tem que ir no mikve e não adianta jogar água na cabeça, quer dizer, isso que não contaram que se jogar água já é suficiente, tem aqui um Geder, tem aqui uma cerca muito grande. Detalhe, que aparece na Braita é o seguinte, certa vez um dos alunos do Beit HaMidrash, ele chamou uma mulher que era proibida para ele, Dvaraverá, ele queria ter relações com essa mulher. Amralo, ela falou para ele, Reika é vazio, que ela é um desprezo. Yesh lechar baim, se acha chatatuvel baem. Falou para ele, olha, me diz uma coisa, na guia que a gente faça alguma coisa agora. Você tem mikve para ir? Você não tem nenhum mikve por perto. Se não tem nenhum mikve por perto, quer dizer que depois do que você quer fazer comigo, você não vai poder estudar, não vai poder entrar no Beit HaMidrash. Você não vai ter como se purificar. Miad Piresh. Isso segurou ele e ele não fez o que ele queria, certo? Ou seja, a gente vê, às vezes, que com relação a Arayot, com relação a essa mulher, ele não conseguia se segurar. Mas na hora que ele sabia a consequência disso, que ele não vai poder se purificar, não vai poder ir para o Beit HaMidrash, não vai poder estudar,
aí ele pirecha. Então, isso que não espalharam, que é suficiente se purificar jogando água na cabeça, às vezes isso ajudou, isso ajudava, fazia uma cerca. Amar leu Ravuna le Rabanan, falou Ravuna para Rabanan, Rabotai, mipnei ma atem mezalzelim betvilah zo. Aparentemente, Rabanan não costumavam ir no mikve antes de estudar. Perguntou, por que vocês estão desprezando o mikve? Por que vocês não fazem? E Mishum Tziná, se é porque a água é fria, vai nas casas de banho, que a água lá é aquecida, não tem problema. Amar le Rav Hizda, perguntou Rav Hizda para Ravuna, você pode ir no mikve na água quente? Será que mikve de água quente serve? Amarlei falou Ravuna para ele, Ravada barahava kai kevater. Ravada barahava concorda com você que realmente mikve não pode ser de água quente, mas eu acho que não. Para mim, o mikve pode estar aquecido, não tem problema. Então, por que não ir no mikve? Se o problema é o frio, então vai nas merchatzot, vai numa casa de banho, tem água quente. Rabizeira avayativ beagana de maia, bem mesuta. Certa vez, Rabizeira, ele estava sentado, eles costumavam tomar banho, eles tinham tipo uma banheira, certo? Era meio que um barril de água. Então, ele estava sentado num barril de água na casa de banho lá. Amar Leile Shmaia falou para o ajudante dele, ele queria se purificar. Ele estava dentro da banheira, ele queria se purificar, então ele falou para o ajudante dele, olha, traz Tishakabin, traz essa quantidade de água que precisa para se purificar, joga na minha cabeça e eu vou estar puro. Amar Rabi Barava, perguntou Rabi Barava, Lama Leile Marco Leai, para que você precisa disso? Para que seu ajudante tem que ir buscar um barril de água e jogar em você? Vaiate Begavai, você está sentado na água. Nesse barril que você está sentado, tem Tishakabin, tem essa quantidade de água. Por que você quer que jogue em cima de você? Se na própria água onde você está sentado tem. A Marley falou para ele que Arbaim Seah. O din de jogar 9 kabim em cima da pessoa, certo? Eu não sei exatamente o valor, se eu não me engano, é em torno de 12, 15 litros. Esse din de que serve jogar água na cabeça da pessoa é igual o din de mikve que precisa Arbaim Seah, que precisa ter esses 40 Seah, que são 600, 700 litros. Mas Arbaim Seah betvilá velo benetinah, do mesmo jeito que para o mikve de 40 Seah está kasher, é só se você imerge no mikve, não adianta jogar ele em você, certo? É um mikve que você mergulha nele. Aftishakabin, também esse din de Tishakabin, benetinah velo betvilá. Você tem que jogar na pessoa, não adianta imergir nessa quantidade de água. Ou seja, tem dois tipos de purificação. Tem a purificação que é jogar água na pessoa e tem a purificação que é imergir na água. Imergir na água precisa ter 40 CA, 600 litros. Jogar água na cabeça da pessoa precisa de Tishakabin, mas mergulhar em Tishakabin não funciona, não serve. Então, esse barril onde eu estou sentado não tem 40 CA, não tem os 600 litros. Então, o fato de ter Tishakabin aqui não me serve, porque eu preciso jogar em cima de mim. Rav Nachman takan chatzva bat Tishakabin. Rav Nachman, o que ele fez? Ele construiu um barril que cabia exatamente Tishakabin. Então, para as pessoas não terem dúvida, se alguém queria se purificar, ele enchia o barril de água, jogava na cabeça. Que até Ravdimi, quando Ravdimi veio de Eretz Israel, Amar Rabi Akiva, ele falou em nome de Rabi Akiva, Amar, Rabi Akiva e Rabi da Glustria, nome de Rabi Uda, certo? Rabi Akiva e Rabi da Glustria, Amru lo shanu ela lechole leonso, ava lechole amargil arbaim seah. Falou para Arnachman o seguinte, olha, isso que serve jogar 9 Tishakabin na cabeça da pessoa para purificar ele, isso só serve rolê leonso. Rolê leonso significa o seguinte, rolê é alguém que não tem força, alguém que ele não tem força para ir até o mikve, e além disso, ele se purificou leonso, não foi de propósito, não é que ele estava tendo relações com a mulher, ele simplesmente durante a noite aconteceu, não foi de propósito. Essa pessoa que ele tem 2 motivos para liberar ele, digamos assim, que ele não tem força de ir para o mikve e foi sem querer, esse tipo de pessoa serve jogar nele 9 kabim de água. Vale rolê amarguil, mas alguém, mesmo que ele seja rolê, mesmo que ele seja fraco e não tem força de ir no mikve, se ele é amarguil, se ele causou isso para ele mesmo, quer dizer, ele teve relações com uma mulher, ele se impurificou propositalmente, Arbaim Seah, não adianta jogar água nele, ele precisa ir no mikve. Amar Rav Yosef, falou Rav Yosef, se for assim, Atvar Hatzvei de Rav Nachman, quebra esse barril que Rav Nachman preparou, porque a maioria das pessoas vai ter que ir no mikve de qualquer jeito. Certo? Então, não adianta ter esse barril de Tishakabin, porque são casos muito específicos que isso serve. A maioria das pessoas precisa ir no mikve normal. Que a Ravin Amar, quando Ravin veio de Eretz Israel para Bavel, ele falou, Beusha Ava Uvda, certa vez na cidade de Usha, em Eretz Israel, aconteceu algo parecido.
certo? Surgiu essa pergunta, Bekila de Rav Yoshaya, surgiu essa pergunta, quando precisa, quem pode se purificar com esses Tishakabin, quem não? No Beit HaKnesset, na casa de Rav Yoshaya, Ato Veshalul Ravasi, perguntaram para Ravasi, Amarleu Loshana Lechole Amargil, Aval Lechole Leonso Patur Miklum. Ravasi, ele foi mais mequel. Ele falou o seguinte, Chole Amargil, alguém que é fraco, é difícil para ele no mikve, que ele causou para si mesmo a impureza, que ele se impurificou propositalmente. Tá bom, ele estava dizendo assim, que seja com a esposa, mas de qualquer jeito foi proposital. Para ele serve Tishakabin. Alguém que ele é fraco, não tem força de ir no mikve, e foi leonçó, foi bichlal sem querer, foi dormindo, patur meklum, ele está liberado, não precisa nem se purificar, certo? Ou seja, isso que serve, Tishakabin serve para alguém que foi proposital. Alguém que foi sem querer e não tem força de ir no mikve, bichlal, não precisa de nada. Diferente do que a gente falou antes. Antes a gente falou que Tishakabin serve só para alguém que tem duas condições favoráveis, certo? Que ele é fraco e foi sem querer. Aqui a gente fala, não, foi fraco e sem querer, Bechá não precisa de nada. Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, Itz tamid chatz vede Rav Nachman, constrói de novo o barril de Rav Nachman. Certo? Ou seja, a gente vê que tem aqui uma discussão exatamente para quem serve esses Tishakabin. Quem pode se purificar através desses Tishakabin? Pergunta agora é o seguinte, Mirdei, vamos analisar, certo? Por que surgiu essa dúvida? De onde surgiu essa dúvida? Kulhu amorai vetanai bede Ezra kamifrige. Toda discussão é com relação a Ezra. Ezra foi aquele que decretou que a pessoa não pode estudar a Torá, ler o Kriyat Shema, fazer brachot, enquanto ele está impuro. Venich Ezra, tiken. Vamos verificar o que Ezra decretou. Por que fica essa discussão? Quem precisa de 40 CA? Quem precisa de 9 cabim? Quem não precisa de nada? Vamos ver o que Ezra definiu. Acabou por aí. Porque, da onde surgiu a discussão? Amarabai fala o seguinte. Ezra tiken lebaria margil arbaim CA. Ezra decretou que alguém que ele é bari, alguém que é saudável, margil, porém ele causou para ele mesmo, ele ficou impuro propositalmente, arbaim CA. Então, uma pessoa normal, que teve relações, ficou impuro, ele precisa ir no mikve antes de estudar a Torá. Esse foi o decreto de Ezra. O bari leon só, porém alguém que ele é bari, alguém que ele é saudável, mas não foi proposital, Tishakabin, serve jogar nele 9 cabin de água. Isso foi o que Ezra tiken. Ezra falou só sobre alguém bari, alguém saudável. Se foi de propósito, mikve. Se foi sem querer, joga nele água. Veato amorai, o pligue bechole. E aí os amoraim, que vieram posteriormente, começaram a discutir o que acontece com alguém que é rolê, com alguém que não tem força. Para o cara ir no mikve é muito difícil. O que acontece com ele? Marsavar, um deles chegou na conclusão seguinte, olha, rolê amargil que bari amargil. Ve rolê leonso que bari leonso. O rolê não tem diferença nenhuma. Se foi de propósito, ele é igual o cara saudável de propósito. E se foi sem querer, ele é igual o cara saudável sem querer. Ou seja, o rolê amarguil, se foi de propósito, precisa de mikve. Se foi sem querer, precisa de Tishakabin. O Mar Savari, a outra opinião, pensou o seguinte, não. O rolê, o doente, ele desce um nível. Rolê amarguil que bari leonso. O rolê amarguil, alguém que é doente, para ele é muito difícil no mikve. Se ele causou isso propositalmente, então ele não é igual o cara saudável de propósito que tem que ir no mikve, ele é igual o cara saudável sem querer, que precisa de Tishakabin, precisa pelo menos jogar água nele. Verolê leonçó, mas alguém que é duplamente liberado, digamos assim, certo? O cara é doente, para ele é difícil ir no mikve, e foi sem querer, patur mikrum, ele não precisa de nada. Essa foi a discussão. Como é se a gente coloca o doente exatamente igual ao cara saudável, ou se o doente desce um pouco de nível. O cara saudável, de propósito, é mikve de 40 CA. Sem querer, Tishakabin. O doente, ele é igual ao saudável, então se for doente de propósito, é 40 CA, sem querer, Tishakabin. Ou o doente desce um nível. Se ele for de propósito, ele é igual ao saudável sem querer, que é Tishakabin, é jogar os 12 litros de água. E se foi sem querer, Bechá não precisa de nada. Essa é a discussão. Amarava, falarava, neideti que Ezra tvilá. Falarava, não concordo com o que a Baia falou. Ezra, ele decretou tvilá, ele decretou imergir na água. Netiná mitiken. Ezra não decretou essa história de jogar 9 cabim de água, não veio de Ezra isso. Ve'amarmar, foi falado, Ezra tiken tvilá lebalei kraim. Ezra decretou somente tvilá, somente mikve, imergir na água. O resto não foi de Ezra.
Ela amarava, então falarava qual foi o processo aqui do que cada um precisa. Ezra tikent vilale baria margila 40 CA. Ezra decretou que o cara que é saudável e causou isso propositalmente, se impurificou propositalmente, ele tem que emergir no mikve de 40 CA. Veatu Rabanan, vieram Rabanan posteriormente, veitkinu lebari leonzot ishakabin. E Rabanan decretaram que alguém que é saudável, que isso aconteceu com ele sem querer, não precisa ir no mikve de 40 CA, mas ele precisa pelo menos jogar água nele próprio, certo? Esse é o segundo nível. Veato Amorai, e aí sim vieram os Amoraim e discutiram com relação ao cara que está rolê, o cara que está doente. Marsavar, rolê amargil que baria amargil. Vamos falar, olha, o doente é igual ao saudável. Se for de propósito, 40 CA, se for sem querer, Tishakabim. Vecholê leonzó que bari leonzó, certo? Se for de propósito, não importa se ele é doente ou saudável. De propósito, tem que emergir no mikve de 40 CA. Sem querer, precisa jogar nele próprio os tishakabim de água. O marsavar levaria margila 40 CA. E o outro souber que não. O saudável de propósito, quer dizer, o cara tem tudo de errado, tudo, não errado necessariamente, certo? Com a esposa não é errado, mas ele pode se purificar com facilidade, então precisa de mikve normal, emergir. Rolê amarguila, o cara que está doente, mesmo de propósito, que barila é um só. É igual o cara que é saudável, mas foi sem querer. Quer dizer, ele tem um lado para ler aquele. Tisha cabin, precisa de 9 cabin. Avalecholele é um só para tudo miklu. Mas alguém que ele é doente, foi sem querer, ele berrar não precisa nada. Essa foi a Ishtalshelut, essa foi o processo para chegar nessa situação. Amarava, vamos completar com isso. Ilcheta alaha é Baria Margil, Vecholea Margil, 40 CA. Alguém que ele é saudável, ou mesmo alguém que ele é doente, ele é muito fraco. Se ele ficou impuro de propósito, precisa de 40 CA, precisa ir no mikve para poder estudar a Torá. O Bari Leonso Tishakabim, alguém que ele é saudável, mesmo que foi sem querer, já que ele é saudável, ele precisa pelo menos jogar nele próprio Tishakabim. Avalechole Leonso, mas alguém que ele é doente, quer dizer que ele é fraco, é difícil para ele ir no mikve ou se jogar água. Leonso, e foi sem querer, Patur Miklum, não precisa fazer nada. Agora, tudo isso é de acordo com a opinião que para poder estudar a Torá a pessoa tem que se purificar. Mas a gente falou lá atrás que o costume é, como na vida bemetera, que deveria Torá me cobrir em Tumá, deveria Torá não se purifica ou não recebe em Tumá. Então, mesmo que nunca foi no mikve, ele pode estudar a Torá normalmente, certo? Dentro da alahá, dentro da pessoa que quer lehmir com relação ao mikve, essa é a forma de lehmir. É o que Rava falou. Se foi de propósito, vai no mikve. Se foi sem querer, 40 CA. Se ele é doente e foi sem querer, não precisa de nada. Desculpa. Se ele é doente e foi sem querer, não precisa de nada. Mas o costume é que realmente a pessoa pode estudar a Torá, mesmo sem ter ido no mikve. Shkoyach, pessoal. Shkoyach, muito bom.